Feira, né? Operações do dia de hoje. Bom, agora já são 10h24 horário de Brasília e 9h24 horário de Mato Grosso, estado que eu moro. Ontem eu fiz análise de ontem, foi um dia bem turbulento. Fiquei positivo aí R$ 100. Pagando as DARF, né? Fiquei positivo R$ 50. Ontem eu fiz 10 operações. Hoje eu cheguei no mercado por volta de umas 9h40. Na hora que eu cheguei no mercado, ele estava nessa região aqui, ó. Deixa eu pegar o marcador. O mercado estava nessa região. Fui fazer meu café, como sempre. Aqui era uma venda, tá? Eu vou explicar para vocês o motivo da venda. O que eu fiz? Não tinha esse suporte ainda. Como eu cheguei no mercado, a única coisa que eu fiz foi desenhar essa linha aqui. Porque o mercado tinha feito esse topo e tinha feito esse segundo topo aqui. Então eu desenhei essa linha. Só que ele tinha esse fundo aqui já feito e ele estava nessa região. O que é a hora correta aqui? Traçar essa linha de tendência aqui, né? O que o mercado estava sinalizando nesse momento? Eu não fiz nada, tá? Fui fazer meu café. O mercado estava sinalizando o quê? Que ele fez um fundo mais baixo que o anterior. Tinha esse fundo. Só que o mercado não estava tendo força para passar aqui do ajuste e fechamento. Então o que o correto seria esperar? Ele romper essa linha. Aqui seria uma venda interessante. Por quê? O mercado estava descendo com força. Mas a venda mais segura do dia, nessa região aqui, foi exatamente nesse ponto aqui, ó. Que essa aqui é o tipo de entrada que eu mais gosto. Que é uma entrada de correção, de retração. Por quê? O mercado já tinha feito um topo maior, perdeu essa linha de tendência, porque a tendência dele era ter que subir, né? Aqui tinha esses dois suportes, então o mercado perdeu, a tendência dele era que ele fosse buscar esse fundo aqui, ó, que ele já tinha feito um fundo. Então o correto seria ele buscar esse fundo. Na hora que ele perdeu a VWAP, que é a média de negociação de preço, ele caiu 2 candles. Esse candle aqui ele retraiu. Então aqui seria uma venda mais segura, porque você ia estar fazendo uma venda no 815, o seu stop estaria acima da VWAP, e como ele já estaria buscando esse fundo, você buscaria ali, que nem aqui no meu caso são 3 pontos, ele iria tranquilo. Mas se você fosse até no fundo, aqui por exemplo, daria uns 5 pontos, talvez 6 pontos de gain. Então aqui seria uma entrada interessante. Eu não fiz, estava fazendo café na hora. Às vezes a gente vai perder muitas entradas boas justamente por causa disso. Você vai estar fazendo alguma outra coisa. Beleza. Aí, beleza, não fiz nada. Quando eu voltei, o mercado tinha feito esse fundo. O que eu fiz? Eu joguei aqui um suportezinho, né? Então aqui ele já teria 2 toques. Aqui você poderia ter entrado no segundo toque. Por que você poderia ter entrado aqui no segundo toque? Porque ele já tinha feito um fundo aqui. E aqui foi o fechamento de ontem da média de negociação de preço da VWAP. Então quer dizer que esse fechamento aqui vira um suporte muito forte. Tá vendo? Então aqui é uma região de suporte forte. Você pode ver que o preço triscou aqui e explodiu para cima. Depois ele triscou de novo, explodiu para cima. Então, as pessoas institucionais, normalmente que pegam esse tipo de entrada, que eles olham o book de oferta, então eles particularmente realizaram o dia deles somente com 2 entradas. Que foi essas duas aqui. Essa daqui eu não vi, tá? Quando eu voltei o mercado já tinha feito esse suporte, mas aqui eu poderia ter feito a minha entrada. Se eu tivesse entrado aqui, eu poderia pegar aqui 6, 7 pontos. Por quê? Muitas vezes o preço ele busca a VWAP, a média de negociação. Então, como aqui foi o fechamento da VWAP do dia anterior, essa região aqui, então aqui se torna uma região muito forte de defesa, uma região assim que você pode entrar sem medo de perder. Por que você poderia entrar sem medo de perder? Fechamento da VWAP negociação dia anterior, respeitou o primeiro toque, provavelmente respeitaria o segundo. Entendeu? Então justamente por isso, aqui seria uma entrada bem segura. Acho que seria as 2 entradas mais seguras do dia. Aí teve essa outra entrada aqui que eu não peguei, né? Seria a perca dessa linha de tendência. Perdeu a linha de tendência.
o correto seria o preço cair. Beleza? Aí o preço explodiu para cima, o que eu fiz? Eu desenhei uma outra linha de tendência, peguei esse fundo e relei nesse fundo, que coincidiu com esse. Chegou aqui, eu não fiz nada. Na verdade, eu fiz. O preço, ó, tá vendo essa linha? O preço rompeu essa linha. Ó. O preço rompeu essa linha. Ele rompeu, fez uma microestrutura de pullback e subiu. Eu posicionei minha venda aqui em cima do ajuste. Ele corrigiu meio ticket só e subiu, tá vendo? Ele só fez uma pequena correção e subiu. Então, se eu tivesse colocado aqui no 822,50, eu teria dado o primeiro gain do dia. Só que eu posicionei aqui no 822. Eu pensei que ele poderia corrigir aqui nessa região e subir. Então aqui eu perdi essa primeira entrada porque eu coloquei meio ticket abaixo. Eu poderia ter colocado aqui, poderia, porque meu stop está abaixo do ajuste e abaixo do fechamento. Seria duas regiões de defesa. Beleza, aí o preço perdeu essa linha de tendência aqui, que eu vou deixar ela mais grossa, tá vendo? O preço perdeu, voltou nela, fez uma correção e caiu. Se eu tivesse vendido aqui, teria dado gain. Eu não vendi porque ajuste e fechamento são pontos importantes do gráfico. Então aqui poderia ser o quê? Vamos pegar um marcador para a gente entender melhor. Então aqui poderia ser uma região de compra. Então aqui nesse momento o gráfico poderia bater aqui e subir como ele subiu nesse candle. Só que ele não teve força, ele desceu, tá vendo? Então aqui foi minha primeira entrada de venda. Por quê? Vamos voltar. Ó, o preço tinha feito esse primeiro pavio aqui. É a segunda vez que eu tomo um stop com esses pavios curtos aqui. Primeiro pavio, segundo, e aqui eu desenhei essa linha de tendência, beleza. Na hora que o preço perdeu o ajuste e o fechamento, eu fiz a minha venda aqui no 820. Se eu não me engano foi no 820. Por quê? Meu stop estava acima do fechamento e estava aqui no ajuste. Talvez o preço ele ia corrigir nessa linha que ele perdeu aqui, tá vendo? Talvez o preço poderia corrigir aqui nessa linha, fazer uma leve correção e cair para baixo. Só que aí o preço ele subiu para cima. Aí eu tomei o primeiro stop. O segundo stop foi aqui, no ajuste. Pensei, aqui vai dar o terceiro toque, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro toque. E tinha o ajuste aqui como suporte. Talvez o preço bateria no ajuste e caísse para baixo. Tá vendo esse candle aqui? Ele fez um pavio, quer dizer que o preço bateu e desceu, só que o preço subiu de novo. Nesse momento, tomei um stop de 1,5 ponto. Eu não tomei um stop cheio de 2 pontos. Ó, aí eu fui fazer minha terceira entrada. Isso aqui não existe. Se essa terceira entrada desse loss, eu já ia parar. Motivo de eu fazer minha terceira entrada já estando negativo, tendo batido o gerenciamento de risco. O motivo foi o seguinte. Essa venda, ela não foi uma venda totalmente errada. Porque o preço tinha perdido o ajuste e fechamento. Ele poderia corrigir nessa linha aqui. Muitas vezes ele respeita. Então, é um estilo de venda que 80%, 70% das vezes dá gain. Então, eu não hesitei. Eu fiz uma venda correta. Segunda venda que eu errei, que deu stop, foi aqui. Por que eu vendi aqui? Porque dava confluência com o terceiro toque, tinha o ajuste ainda como suporte. Então, se ele perdesse o fechamento, ele desceu no fechamento. Mas se ele perdesse o fechamento, ele iria respeitar o terceiro toque dessa linha e ia descer. Beleza. Aí, peguei e fiz essa linha aqui. Motivo de eu ter feito essa venda. Ó, o gráfico já tinha deixado esse pavio aqui. Deixa eu ver se tem algum outro tipo de marcador interessante. Pior que não tem. O gráfico já tinha deixado esse pavio.
e esse pavio. Aqui era a máxima, tá vendo? Máxima escrito? Então quer dizer o seguinte, ele já tinha feito um suporte, mostrando que aqui tem defesa vendedora. 2 suportes, mostrando que nessa região tem defesa vendedora. Quando ele chegou aqui, a máxima dele foi no 824. Quando ele chegou aqui no 824, ele não estava tendo força. O 824 até 825 é uma região que o gráfico se movimenta. Só que quando ele chegou no 824, o marcadorzinho aqui, tá vendo que aqui tá, ó, primeiro pavio, segundo pavio, terceiro pavio. Aqui virou uma outra região de defesa vendedora. Coloquei em vermelho para ficar mais fácil. Hoje eu fiz médio, tá? Vou explicar o motivo de eu ter feito médio para vocês, não é costume. Então aqui era uma região de defesa o quê? Vendedora. Por quê? Ó, o preço chegou nessa região e começou a deixar pavio. 1, 2, 3 pavio. Quando ele chegou nesse candle, ele não conseguiu passar dessa região. Então eu fiz uma venda aqui no 823. Por que que eu fiz a minha venda aqui? Porque o meu stop iria estar bem aqui, ó. O preço estava brigando, o preço não estava conseguindo chegar nessa região e nesse candle ele não estava conseguindo passar nem dessa. Então eu falei, eu vendi. Eu vendi aqui. Vou clicar para ficar mais fácil. Aí, aqui daria 3 pontos. Eu vou deletar isso aqui para ficar mais fácil de entender. Vou deletar isso aqui também. Eu vendi aqui. Daria um gain fácil aqui, 3 pontos. Mas você concorda comigo? Mas você concorda comigo que se o gráfico perdesse o ajuste e o fechamento, e se o gráfico perdesse esse fundo aqui, se o gráfico perdesse o ajuste e o fechamento, e perdesse esse fundo, que está 818, ele poderia buscar a VWAP, daria 6 pontos. E se ele perdesse a VWAP, ele poderia vir aqui no 815. Não poderia? Então, eu fiz a minha venda aqui, no 823. Quando ele chegou aqui no 820, eu deixei a minha segunda venda. Foi 820? Aqui. Aqui no 820, eu cliquei novamente para mim fazer a minha segunda venda. Por que que eu cliquei aqui? Porque tecnicamente eu já estaria positivo 3 pontos, 823 com que eu já estaria positivo 3 pontos. O meu médio desceu para baixo. Meu stop ficou aqui no ajuste com stop de 1,5 ponto. A minha ideia era o seguinte, o preço ele não poderia voltar no ajuste, porque a tendência dele era cair, já que ele tinha feito esse suporte aqui em cima. Então, quando eu vendi aqui e o preço caiu aqui, eu já vi que o preço poderia perder esse fundo. Na hora que ele perdeu esse fundo, eu peguei 7,5 pontos, saí no 815,50. Eu fiquei com receio do gráfico dar uma retração, mas eu poderia ter segurado um pouco mais. Ó, se eu fosse macho mesmo, né? Vamos dizer. Teria pego aqui, saí no 813 com 10 pontos, com 4 contratos. Estaria positivo aí, talvez R$400. Mas eu saí com 7,50. Aí eu vou estar mostrando. Deixa eu mostrar para vocês relatório de negociação. Aqui, ó. Minhas 3 entradas de hoje. Primeira entrada, 2 pontos cheio, que eu falei para vocês. A segunda, 1,5 ponto. A terceira foi 4 contratos que eu fiz médio para frente. Peguei ali 7,5 pontos. Poderia ter pegado aí 8 até 10 pontos. Mas tá bom, né? Para quem está começando agora. Então esse foi o relatório do dia de hoje. O mercado vai continuar se movimentando. Não vou mais operar. Motivo. Segunda-feira eu fiz 15 operações. Fiquei positivo R$50. Mas ainda fiquei negativo. Porque fiquei negativo ainda R$20. Porque eu tinha que pagar minhas DARF. Ontem eu fiquei positivo R$100.
Fiz 10 operações. Só que eu ainda fiquei positivo R$50 que eu tive que pagar minhas DARF. Hoje, fiz 3 operações. Talvez hoje eu fique positivo R$200. Esses 30 conto aqui seja só para pagar minhas DARF. Então hoje seria o seguinte. Hoje eu ia parar com 3 operações de gain ou 3 operações de loss. Eu já deveria ter parado no segundo stop. Só que é o seguinte. Eu só não parei no segundo stop porque essas duas entradas aqui foram técnicas. E foram em regiões interessantes do gráfico. Não foi entrada assim emocionais, nem entrada em região barrela. Então às vezes você faz uma entrada assim em sentido, você já tem que parar. Porque a sua tomada de decisão não tá boa. Mas a minha tomada de decisão hoje foi boa. Porque essas duas entradas não foram assim entradas que costumam dar loss. São entradas que costumam dar gain. E essa terceira entrada eu já fiz o médio para frente, por quê? O preço tá perdendo o fundo. Então, se o preço perdesse esse fundo, ele poderia cair aqui. Eu fiquei com receio dele segurar na VWAP, mas quando ele perdeu a VWAP, eu joguei um pouco mais de gain. Poderia ter baixado aqui no 813, poderia ter pegado 10 pontos. Mas não imaginava que o preço poderia cair 10 pontos. Então, eu fiquei de boa na minha. Então, esse foi o dia de hoje. Foi o dia de gain, meta batida. Não foi um dia assim que deu muita dor de cabeça. Só tomei 2 loss aqui. E aqui eu fiz a minha venda com o médio para frente, que recuperei tudo. Não era a ideia recuperar, né? Como esse negócio de recuperar sempre acaba com a nossa vida. Mas a ideia era fazer uma ótima entrada. E aqui, por confluência de ser topo, por confluência de ter pavio nessa região de defesa, eu fiz a minha venda no 823 e o gráfico realmente desceu. E aí o preço continua se movimentando, ó. Tá vendo? O preço parece que ele tá meio lateralizado hoje. Quer ver que ele tá um pouco meio lateralizado? Ó, tá vendo esse quadrado aqui? O preço ele tá andando nessa região, ó. Ó. Tá vendo? Ele chega aqui, desce. Ele tá meio que brigando nessa região. Ou ele vai descer, ou ele vai dar um jeito de subir e buscar esse suporte aqui. Tá vendo? Então, assim, não tá um dia muito fácil de operar também, não. Você tem que operar nas extremidades com confluência. Tomar cuidado. Aqui poderia ser uma compra. Que seria uma compra interessante também, mas eu não vou entrar. Por quê? Ó, ele já está sinalizando que está querendo subir com essa linha de tendência. E aqui ele perdeu essa linha de tendência de baixa. Viu? Teria dado gain, ó. Poderia ter entrado aqui? Poderia, mas eu já tinha batido a minha meta. A gente, quando é iniciante, a gente não pode ficar fazendo muita entrada. Porque se eu entrasse aqui, o gráfico me desse stop, eu ia ver que a minha análise estava errada. Mas a questão é isso. Eu ia pensar, poxa, minha análise está errada, perdi dinheiro. Eu já não ia saber como o meu emocional ia ficar. Então é melhor você ir construindo o emocional ao pouco, até você não se abalar mais com os loss. Para você não perder o seu dia de gain. Não transformar um dia bom em um dia de fúria. Que é onde as pessoas perdem dinheiro. É no tal do dia de fúria. Onde eu perdi boa parte do meu capital. Então vou encerrar por aqui. Gostou dessa análise do dia de hoje? Se você tiver gostado, por favor, clique no botão curtir. Envie esse vídeo para alguém. Se você não quiser enviar para ninguém, não precisa enviar, porque eu também não costumo enviar. Só você deixar o seu curtir já me ajuda bastante. Se você quiser comentar, falar alguma coisa, também já me ajuda bastante. Muito obrigado.